bem-vindas e bem-vindos a mais um VATcast UAB, um produto da VAT Educacional. E para você, nosso aluno, nossa aluna, a gente trouxe um convidado muito especial hoje para falar com vocês sobre o direito administrativo, o grande professor Barney Bichara. Eu sou o professor Juliano Ralo, sou professor e coordenador aqui do projeto VAT UAB. E se você gostar do nosso conteúdo, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, porque a gente vai ajudar vocês nessa fase da aprovação da OAB. Professor Barney, seja muito bem-vindo. Obrigado a você. A gente que agradece a sua presença aqui, professor Barney. Foram dias intensos aqui conosco, gravando um conteúdo de altíssima qualidade para os nossos alunos e nossas alunas, né? E a gente sabe da sua experiência, já conhece a sua trajetória junto ao direito administrativo, em cursos preparatórios do país. A gente fica muito honrado de tê-lo aqui no nosso projeto, tá? Mas a gente queria, nesse momento, conhecê-lo um pouquinho mais, né? Quem é o professor Barney Bichara, né? Como é que ele veio a entrar nesse mundo do direito? Fala um pouquinho de você, professor. Minha vida ela é um pouco engraçada e, ao mesmo tempo, eu tive sorte. Eu acho que quase tudo que aconteceu foi obra da sorte. Claro que a gente esforça, né? Mas a sorte ajudou. Ventura, né? Ventura. Eu nasci no interior, nasci em Montes Claros, em norte de Minas Gerais, e sempre fui um bom aluno. E no interior, bons alunos fazem vestibular para medicina, né? Na época ainda era vestibular. Se você fosse bom aluno, você tinha que fazer vestibular de medicina. E eu era um bom aluno e achei que tinha que fazer medicina. Mas eu era péssimo em matemática, física e química. E sabia tudo de história. Tudo de história. No colégio, eu era o cara que sabia tudo de história. Sabe o Barney? Ah, tu sabe tudo de história. E aí, no terceiro ano científico, nem existe mais terceiro ano científico, né? Mas no último ano do nível médio, meus pais eram apertados de dinheiro e eu queria ganhar dinheiro. E aí eu tive uma ideia. Eu estava numa escola que todo sábado tinha provas. Era uma escola particular, eu era aluno bolsista, e no sábado tinha a prova da matéria da semana. E aí um dia eu falei assim, pessoal, não estuda para a prova de história não, que eu vou dar aula para vocês. Vocês pagam R$1 para mim, isso foi em 94, era plano real, era $1, né? Então vocês me dão R$1, eu dou a matéria da prova do sábado e vocês não precisam estudar. E se vocês não forem bem, eu devolvo o dinheiro. Isso é quarta-feira. Empreendedorismo já naquela época. Pedi pra diretora da escola, ela deixou, eu usei a sala à tarde, e eu cheguei lá, tinha assim, 60 pessoas. Olha. Aí eu passei a bolsinha de óculos, R$1. Daquele dia pra frente, os alunos, meus colegas, nunca mais estudaram para história. Ficaram esperando a aula que eu ia dar e só custava R$1. Quando chegou o vestibular, obviamente eu não passei, né? Claro que eu não passei. Tava só dando aula de história. Quando chegou o final do ano, um desses alunos falou assim, Barney, você não quer me dar a matéria toda do vestibular, que eu vou fazer direito? Eu falei, será? Eu te pago R$10. Eu falei, não, R$10? A matéria toda? Aí ele falou assim, mas ele me deu uma ideia. Eu peguei a mesa da cozinha da minha mãe, botei na garagem, chamei os colegas e cobrei R$30 para cada pessoa para dar a matéria toda de história. Aí eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou fazer medicina não, vou fazer direito. Prova aberta de história, geografia, português, eu vou fazer. E aí eu fiz vestibular, não fiz medicina, fiz vestibular para direito e fui fazer direito na capital, na Universidade Federal de Minas Gerais. Cheguei em Belo Horizonte, na capital, super apertado de dinheiro, né? Super apertado de dinheiro. E eu falei, eu preciso trabalhar. E trabalharia em qualquer coisa. E aí apareceu um curso pré-vestibular para alunos carentes. E precisava de um professor. Aí eu vi o cartaz, fui, e falou, você dá aula de quê, professor? De qualquer coisa. De qualquer coisa. Não, mas você tem que preencher aqui a ficha, porque você tem que escolher uma matéria. Aí eu fui e escolhi história. E aí, com 5 meses de faculdade em Belo Horizonte, eu tinha virado professor de história num curso pré-vestibular, que estava começando. E eu bombei, dando aula de história. Aí eu fazia faculdade de manhã
aula de história à noite. Então, dar aula para mim foi vocação. Eu nasci sabendo E é dar aula. interessante que foi ser professor antes mesmo de pensar em fazer direito, né? Foi na sua experiência nos bancos escolares. Eu fui professor antes de qualquer coisa. Então, eu nasci professor. Eu sou professor por vocação. E quando eu Bacana. formei, né, concluí a faculdade, eu fiz concurso. Eu fiz concurso por necessidade, né? Não, mas espera lá, um pouquinho antes, né? Teve a sua aprovação no OAB. E aí eu formei Sim. na Federal e tinha a prova do AB. A prova do AB, naquele contexto, meus amigos, era a coisa mais boba do mundo. As pessoas, inclusive, falavam assim, você estudou para a prova do AB? Eu não estudei nada. Então criava uma pressão, porque ninguém tinha estudado nada e passado. Logo, você tinha que passar. Mas a prova do AB ainda era organizada pela OAB seccional. Isso. Então era um outro... Só depois de graduado, inclusive. Nossa, isso era outra realidade. Era uma prova do AB boba. Boba. Fiz prova do AB, passei, mas não tinha condições de exercer advocacia. Porque exercer advocacia exige uma série de questões. Eu não tinha uma estrutura familiar, eu não tinha feito estágio na faculdade, porque eu dava aula de histórias à noite e fazia faculdade de manhã. Então, eu tinha, antes mesmo de formar, tomado a decisão que o concurso era o meu caminho. Porque eu falei assim, não vou advogar, não existe essa possibilidade. E ser professor de história no pré-vestibular, nem pensar. Meus colegas ficavam super com raiva de mim, sabe? Porque eles achavam que eu estava desdenhando aquela situação. Não era isso. Era que eu não queria aquilo pra mim. Sim, sim. Então eu fiz o AB, porque eu precisava estar habilitado, né? Porque para fazer vários concursos, você precisa estar aprovado no AB, Sim. né? Os de advocacia pública, defensoria, hoje não mais defensoria, Sim. mas na época sim. Então eu fiz o AB, guardei a carteirinha e fui estudar para concurso. E aí eu passei no concurso para procurador do Estado de Minas Gerais. Muito bom. E E aí a advocacia pública também é uma advocacia, né? A gente pode dizer, só que com outro tipo de... patrocinando os interesses do Estado, né? a carreira de advocacia pública é uma carreira bem interessante. Sim. É uma carreira bem ampla. Você pode trabalhar desde o contencioso, né, nos processos, quanto trabalhar na consultoria. Sim. Eu fiquei... Na verdade, quando eu passei no concurso de procurador de Estado, não tinha vaga para Belo Horizonte. E as vagas para procurador de Estado eram só no interior. E tinha vaga para Montes Claros, que era a minha cidade. Aí eu voltei para Montes Claros para Interessante. tomar posse lá. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que eu pensei foi, eu preciso voltar da aula. Porque dava 6 horas da tarde, me dava uma energia, que eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu fui na faculdade particular que tinha, que a dona da faculdade era a mesma diretora da escola que eu tinha estudado. Olha só. Porque enquanto eu fui fazer minha vida de um lado, ela fez a vida dela do outro. Sim, com e certeza. o colégio dela virou faculdade. Olha isso. E aí eu Aí eu comecei a dar aula, eu cheguei lá e falei assim, eu quero dar aula. Eu passei no concurso, procurador de Estado, eu quero dar aula. E ele falou, você dá aula de quê? Eu falei, de qualquer coisa. Eu quero dar aula. Aí o professor de Direito Administrativo tinha acabado de passar no concurso para juiz de direito. Olha só. E precisava tomar posse. Sim. E ficou vazio. Aí eu entrei. E ali eu comecei a dar aula de Direito Administrativo. Então foi aí a oportunidade de especialização em Direito Administrativo? 2005. Que bacana, essa história eu não sabia. Muito bom pra às vezes assim, o acaso faz a oportunidade e deu sequência, né? Sorte. É isso aí. Você falou da sorte, né? E aí um dia eu tava na faculdade, eu dava aula segunda e sexta. Terça-feira, eu não sei porquê, falei, vou na faculdade. Fazer o quê? Não sei. Fui. Cheguei na faculdade, tava tendo uma palestra do professor Nelson Rosenwald. E o Nelson Rosenwald, uma pessoa incrível, Sim. incrível sob todos os aspectos, tava dando uma palestra. Maravilhoso mesmo. Na faculdade, porque ele tinha um curso preparatório na época, chamado pretório. E naquela época tinha os cursos telepresenciais.
E o Nelson era dono de um curso chamado Pretório, não existe mais, que tinham franquias no Brasil inteiro, inclusive em Montes Claros. Ele estava lá dando a palestra para promover o curso. Sim. Quando terminou a palestra dele, convidaram um professor para jantar. Eu acho que eles queriam fazer a corte com o professor e ficar chamando as pessoas para ir junto. Sim. Aí falaram assim, Barney, vamos lá jantar com o professor para fazer uma companhia? Eu falei, vamos. O Nelson, muito legal sempre. Aí eu falei com ele, Nelson, deixa eu dar aula no seu curso preparatório? Aí ele falou assim... Sempre atrás da oportunidade, né? Aí ele falou assim, pode. Quando você for para Belo Horizonte, você me procura. Eu falei, então eu vou te procurar semana que vem, porque a minha remoção saiu. Olha isso. Eu vou para Belo Horizonte, ser procurador do estado lá. Sorte de novo. Sorte de novo. É isso aí. Que curioso. Mas também sempre correndo atrás de oportunidades. Também, desde lá, quando foi pedir autorização para a diretora, para poder ceder um espaço para dar aquela aulinha para os seus colegas de turma, né? É interessante isso. É uma boa lição de vida que está passando para os nossos telespectadores aqui. Agora, e aí começou sua trajetória em cursos preparatórios. E aí, mais uma vez, eu tive sorte. Porque eu procurei o Nelson, dei uma aula, teste, claro que eu ia bem, eu era professor de curso preparatório, que dava aula para 300 pessoas. Não, treinou a vida inteira para isso? Eu só não sabia muito a matéria ainda, não estava seguro com a matéria. Aí a professora que dava aula no Pretório na época, uma professora conhecida, estabelecida, até muito conhecida hoje, é a presidente do IBDFAN, Cristina Fortini. Sim. Aí a Cristina Fortini teve um contratempo no meio do semestre. E parou de dar aula, não pôde dar aula. Aí o Nelson me ligou, você tem coragem de assumir o lugar da professora? Aí eu falei, tem. Aí eu entrei no lugar da professora Cristiana e dali... Não parou mais. Não parei mais. Aí dali eu dei aula em absolutamente todos os cursos preparatórios do Brasil. Todos. Eu dei aula no Juspod, muitos nem existem mais, né? É verdade. Eu dei aula no Pretório, que era do Nelson, de onde eu comecei. Eu dei aula no Juspodium, que não existe mais. Que é o da Bahia. Sim. Eu dei aula no Renato Saraiva. Eu dei aula no Damásio. Eu dei aula no LFG. Eu dei aula no Verbo Jurídico. E alguns cursos em Belo Horizonte, né? Que é onde eu morava. Que, assim, não são de projeção nacional, né? São em diferentes estados, mas em todos da cidade. E eu fui dando aula, mas o mercado de concursos mudou completamente, né? É verdade. Antes eu dava aula numa sala com alunos, depois eu passei a dar aula numa sala por uma câmera, enquanto os alunos estavam assistindo ao vivo. Sim. E depois passando a aula para TV, para depois disponibilizar a mídia para o aluno assistir quando é mais conveniente para eles. Então eu fui se adaptando, né? É um mercado que foi se adaptando a novas realidades, novas tecnologias, né? E chega a isso que a gente tem hoje, a distribuição por streaming, que é muito mais democrática, vamos assim dizer, né? E aproveitando essa deixa, né, de sua experiência em cursos preparatórios, quais são as expectativas aqui de fazer parte desse projeto da VAT Educacional, né? Que você chegou aqui, viu essa staff toda preparada, com material de qualidade. O que você pode dizer pra gente a respeito? Pessoal, foi muito bom. Uma surpresa. Eu fui grandemente, positivamente surpreendido. Não esperava que fosse nem metade do que efetivamente foi. Estou muito feliz de ter participado, orgulhoso de ter sido convidado, agradecido de ter sido acolhido. Então, realmente, a experiência na VAT Educacional e nesse projeto da OAB foi realmente bem além do que eu imaginava quando as coisas começaram. Inclusive o trabalho também, né? Eu achei que ia dar bem menos trabalho do que efetivamente deu. Mas realmente foi incrível. Mas tudo pensando numa excelente entrega para os nossos alunos estão ouvindo, né? Certo, não, certamente. O trabalho ficou muito bom, meus amigos. Podem acreditar, porque a qualidade do trabalho ficou muito boa, certamente. E me diz uma coisa, sobre a sua matéria em si, né, direito administrativo, o que é essencial para a sua disciplina que os nossos alunos, nossas alunas, eles dominem para uma prova do OAB, para a própria vida? Pessoal, direito administrativo é uma matéria
que ela é realmente difícil mesmo. Ela é chata mesmo. Eu estava preparando aula esses dias, comprei os livros atualizados, eu fui estudar o livro e falei, gente, tá difícil até para mim que sabe essa matéria. E livros que são os livros de administrativo. É difícil de estudar. Mas se você precisa de uma direção para fazer uma prova, a prova que você quiser, especialmente o AB. Porque a prova do AB, meus amigos, ela não é difícil. Ela não é difícil. Isso é um fato. Ela é fácil. Se você não sabe nada, realmente você vai tirar 0. Só que ela pergunta pontos que são muito óbvios. Não existe surpresa. Não existe nada diferente. É o direito administrativo básico. Então, o fundamental, se você tiver que escolher um caminho para você seguir, é estudar legislação. Onde tem legislação, você estuda legislação. Tem legislação de licitações, contratos, improbidade, serviço público, PPP, processo administrativo. Onde tem legislação, você foca na legislação. E cuidado com os livros, porque os livros de direito administrativo mais atrapalham do que ajudam. Porque os livros, como não existe um código, nenhuma condensação legislativa que organize a matéria, então o que acontece? Um livro fala uma coisa, outro livro fala outra. Um livro fala uma coisa, um livro fala outra. Então eu diria 2 coisas para vocês que estão estudando, por exemplo, da ordem direito administrativo. Cuidado com o livro. Livro de direito administrativo é igual smartphone. Se você tem um iPhone, não adianta que o Samsung não funciona. Não adianta. Eu já tentei comprar outro aparelho que não é iPhone, por causa do preço. Aí eu comprei um super top do Motorola. Eu não sabia mexer em nada do negócio. Nada. Os 2 aparelhos ligam? Ligam. Os 2 têm aplicativo? Tem. Mas o sistema operacional é diferente. Eu fiquei 3 meses com o aparelho e vendi. Eu nunca fui preso. Mas a sensação que eu tive era do preso que sai da cadeia. Eu liguei o aparelho e fiz tudo claro. Então a doutrina de direito administrativo é igual ao smartphone. Você não pode mudar, porque o sistema operacional dos livros é diferente. Sim. A matéria é a mesma? É. A lei é a mesma? É. A jurisprudência é a mesma? É. Mas o sistema operacional do livro é diferente. Aí você está acostumado com o livro. Aí você escuta assim, mas fulano falou que o livro tal é o melhor. Aí você vai lá, larga o seu livro e pega o livro que te falaram que era bom. Você vai desaprender a matéria. Por quê? Porque os conceitos são diferentes, as premissas são diferentes, as conclusões são diferentes. E para você que não sabe a matéria, você vai falar assim, gente, mas eu achei que era daquele jeito. Eu achei que era daquele jeito. Aí quando você se depara com uma abordagem doutrinária diferente, a sua sensação é, eu não sei nada, porque tudo que eu achei, o livro está falando diferente. Quem está errado? Você ou o livro? E a sua resposta é, eu que não sei nada. Mas na verdade não é isso. Você sabe. Só que como você só sabe uma versão da matéria, a versão diferente parece que é uma versão equivocada e a pessoa que está aprendendo não tem a capacidade de discernir. A pessoa está aprendendo, ela não sabe discernir o que ela leu aqui, o que ela leu ali, se está certo, se está errado. Então, legislação. Nas matérias tem legislação. 2, escolham um livro de direito administrativo. Um só. E estude até o final. O professor, já estudei. Estuda de novo. Já estudei. Estuda de novo. Porque mudar de doutrina, e no direito administrativo a doutrina é importante, é igual mudar de smartphone. Obrigado por essa dica de ouro para os nossos alunos e nossas alunas. Tá? Mas é verdade, pode acreditar em mim. Experiência de anos de mercado aí. E professor, um pouquinho sobre você. Qual que é o seu hobby? Uma curiosidade sua? Para a gente poder encerrar nosso papo aqui. Eu preciso descobrir qual é o meu hobby, não sei, sabia? Beber não pode ser hobby, né? Beber não é hobby, beber é mau hábito. Não sei dizer não, professor. Academia, não é?
Não, treinar, eu gosto de treinar. Eu descobri velho que eu sou marombeiro, sabe? Eu comecei a treinar com 37 anos. Devia ter aprendido com 19. Mas no curso do treino, eu descobri que eu sou um marombeiro mesmo, sabe? Eu gosto de ir pra academia levantar peso. E o que isso agregou à sua vida? É importante, porque às vezes os nossos alunos ficam tão pilhados com o AB e ficam só focados em estudar e esquecem outros setores da vida, como promover um bem-estar da sua própria saúde. O que agrega de valor para você, professor? Fala para o nosso aluno. Treinar vale a pena, né, pessoal? Treinar vale a pena. Treinar é igual escovar o dente. A gente tem preguiça de fazer isso à noite. Mas depois que a gente faz, você fala, nossa, como que eu pensei em dormir sem escovar os dentes? Então, o processo não é bom. Bom é o resultado que ele te dá e o alívio na consciência. Fiz o que precisa ser feito. E é muito bom, né? É engraçado. Quando você percebe que a academia tá fazendo efeito, é quando as pessoas começam a falar assim, tô achando que você tá ficando muito forte. Tô achando que você tá ficando muito forte, melhor você maneirar. Quando falam isso, você pode saber. Tô no caminho certo. Tô no caminho certo. Tá é certo. muito bom isso. É isso. É muito bom isso. Mas eu não falei uma coisa, eu sou advogado também, né? Sim. Eu tenho escritório de advocacia e exerço a advocacia privada. Como procurador do Estado de Minas, eu não posso advogar contra o Estado de Minas que me remunera, mas eu exerço a advocacia e acho que a advocacia vale a pena. A advocacia vale a pena, mas é outro cenário. Porque agora eu não sou mais aquela pessoa que estava na graduação. Sim. E que não ia exercer a advocacia porque não tinha estrutura para aquilo. Então, eu acho que eu posso me definir, pelo menos profissionalmente, assim. Eu sou professor por vocação, sou servidor público, procurador de Estado, por necessidade, naquele contexto, e sou advogado por ambição. Porque a advocacia, ela cria, pelo menos, a ideia em sua mente que você vai conseguir ir além. É isso. Acho que trazer um pouco dessa inspiração, né, que é a sua vida, a sua história que você trouxe pra gente, né? Acho que vai motivar muitos nossos alunos, nossas alunas aqui, porque é uma história muito bonita, né? Só de falar que sua primeira profissão foi ser de professor antes mesmo de cursar direito, né? Acho que é muito inspirador para mim pessoalmente, mas eu tenho certeza que sua história vai contribuir para motivar o estudo de muitos dos nossos alunos, nossas alunas que vêm como nós, né, professores, espelhos para projetar melhorias na sua vida. Então, professor, obrigado por dividir conosco essa história. Obrigado por estar aqui conosco nesses dias intensos aqui de gravação, trazendo um repertório único de anos de dedicação, estudo, a disciplina, né? Foi de uma generosidade ímpar, tudo que fez pela VAT Educacional, mas também focado especificamente na aprovação dos nossos alunos, nossas alunas. Então, a VAT Educacional aqui agradece muito a sua participação nesse projeto e que se torne perene e que virão outras oportunidades também, tá? Então, esse foi o nosso bate-papo com o professor Barney Bichara, aqui na VATCast OAB. A gente agradece a cada um de vocês por estar nos acompanhando nessa história muito bonita do professor Barney. E se você gostou desse conteúdo, não esqueça, compartilhe com seus amigos e teremos em breve mais conteúdo de VATCast OAB para vocês. Muito obrigado.